Olá, bom dia. Eu venho falar hoje sobre um tema que eu acho que agora está em voga, né? Está bem divulgado, que é a terapia online, certo? E eu sei que isso ainda levanta um pouco de suspeita, de insegurança em relação à eficácia de um processo terapêutico. A gente está habituado com a terapia presencial, aquela que você marca um horário, né? E aí você comparece no seu horário, durante aqueles 50 minutos você tem esse atendimento, esse processo terápico, psicoterápico com o seu profissional, né? Com a vertente de sua preferência. Lembrando que eu pretendo gravar mais à frente um vídeo falando sobre algumas vertentes psicológicas. Porque o terapeuta, claro que grande parte do sucesso terapêutico tem a ver com a habilidade do profissional. Eu já fui atendida por profissionais da mesma vertente e um eu não gostei e o outro eu gostei, né? Então, assim, a vertente, o que é vertente para um terapeuta? É a fonte teórica que ele utiliza no tratamento com o seu paciente, com o seu analisando ou com o seu cliente. Se for rogeriano, como é o meu caso, humanista, a gente chama de cliente. Se for psicanálise, eles chamam de analisando. Se for TCC e tal, eu não tenho certeza, eu acho que é paciente, eu não tenho certeza. Mas isso é uma sutileza de cada vertente psicológica. Eu dei um exemplo para vocês, tem TCC, tem cognitivo, né? Terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, tem a Gestalt, tem a psicanálise, tem o humanismo, tem o behaviorismo, tem o Jung, que é um tipo de psicanálise, Freud, Jung, Lacan é psicanálise. Só que na própria psicanálise existem vários psicólogos, cada um tem um tipo de técnica um pouquinho diferenciada. O Lacan se diferencia um pouco em Freud, do Freud. O Jung, do Reich. São tudo psicanalistas, mas cada um tem o seu método, o seu foco, a sua dinâmica. Por exemplo, o Reich, que é um psicanalista, ele trabalha também o físico, além do psicológico. Muitos terapeutas, psicoterapeutas, psicanalistas de Reich, que usam essa vertente, aplicam massagens em seus pacientes. O Reich ele trabalhava a ideia de que o psicológico é importante, mas o físico também. Então, alguns terapeutas reichianos, eles aplicam massagens, sessões de massagem em seus pacientes. Claro que a terapia para eles é uma coisa e a massagem física é outra. Então, em geral, eles combinam horários diferentes, né? E, assim, é como se fossem sessões diferentes. Uma para psicoterapia e outra para massagem. Porque o Reich ele trabalha com as coraças. Então as coraças, para ele, é como se fossem camadas que se formam em cima do psique, da alma da pessoa. E essas coraças se tornam cada vez mais rígidas. Quanto mais coraças, quanto mais defesas a pessoa desenvolveu, mais rígida ela é. E aí essa massagem reichiana visa flexionar, dinamizar essas coraças, tornando elas mais flexíveis e não tão rígidas. É como se a pessoa vestisse uma armadura psicológica. E aí essa massagem faz essa armadura ficar mais maleável para a pessoa lidar com a vida. Mas isso é Reich, é psicanálise, mas é Reich. Isso é para vocês terem ideia. Já o Freud trabalha o quê? O emocional, o inconsciente. O Lacan já trabalha a linguística, a linguagem verbal e não verbal. Então a vertente ela vai direcionar o olhar do terapeuta. Ela vai fazer o terapeuta ter uma visão diferente. O humanismo se baseia no quê? Na empatia, em se colocar no lugar do outro, que é algo tão raro hoje em dia, né? Tão raro, né? O humanismo ele usa, o principal item é se colocar no lugar do outro, criar empatia com a situação do outro, de certa forma identificar-se com o problema do outro, né? A Gestalt já é algo mais prático, algo ligado mais ao presente.
O passado tem relevância, mas o foco é o presente, o agora, como você vai trabalhar com tudo que você acumulou. E a TCC talvez seja a mais estruturada de todas elas, porque tem exercícios, tarefas de casa, tem exercícios práticos. Por exemplo, quem tem fobia, existem sessões de dessensibilização. É uma palavra enorme. Desculpa, né? Por exemplo, a pessoa tem claustrofobia, existe essas sessões para expor a pessoa gradativamente a essa fobia. O psicólogo acompanha essa pessoa, dá palavras de reforço, palavras de apoio, e a pessoa entra em contato direto com a sua fobia, tá? E isso é uma técnica do TCC. Então, por aí é para vocês terem uma ideia, mais ou menos, como é que muda, né? A vertente faz com que o terapeuta tenha posturas diferentes, porque ele acaba adotando métodos diferentes, tá? Mas por que eu entrei nisso? Porque quando você escolhe seu terapeuta, é interessante você saber um pouquinho sobre a vertente dele. Além, claro, de você simpatizar ou não com seu terapeuta. Nós não somos obrigados a simpatizar com todas as pessoas. Tem terapeutas que eu fui buscar terapia e não me inspiraram confiança. Eu não senti confiança no método deles, no modo deles falarem. Por exemplo, teve uma terapeuta de Jung, né, que ela mexia no celular durante a sessão, e isso me incomodou e fez com que eu parasse a terapia com ela. Eu não sei se isso tem a ver com Jung. O Jung, ele trabalha a sombra e a luz, né? É o Yin e Yang. E o Jung, ele é psicanalista, e ele usa muito o oriental, a crença oriental do bem e do mal, da sombra, né? Do arquétipo. O que é o arquétipo? É a expectativa que você tem acerca da pessoa. O arquétipo de mãe. Qual é o arquétipo universal de mãe? É aquele arquétipo de uma pessoa carinhosa, amorosa, protetora, cuidadora, que te inspira, que é um porto seguro para você. E quando surge uma mulher que não tem esse arquétipo, uma mulher que deixa os filhos abandonados, uma mulher que não tem carinho com os filhos, uma mulher que é violenta com os filhos, todo mundo se choca. Por quê? Porque essa postura dela se opõe ao arquétipo de mãe. Qual é a imagem central de mãe que a gente tem? É a imagem de Maria, não é? Não é puxando para a religião, não. Mas o ideal seria aquela imagem de Maria. Aquela mãe bondosa, protetora, que está do lado do filho, mesmo nos sofrimentos. Ela não sai do lado do filho, o protege, o acolhe, o ajuda a lidar com as situações. Então Jung, ele trabalha isso, o arquétipo, sombra e a luz. A sombra seria tudo aquilo que fica por trás da nossa máscara social. É aquilo que a gente oculta, os nossos segredos mais profundos, né? Então, por que eu estou mostrando para vocês essas vertentes? Para ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais esse mundo da psicologia. Porque é importante, gente, vocês entenderem um pouquinho. Porque, lembra, saiba que quando você procura um terapeuta, você está permitindo que outra pessoa mexa, ou pelo menos cutuque, o seu inconsciente, o seu emocional. Então você tem que sentir confiança nessa pessoa, você tem que sentir confiança nesse indivíduo. Você tem que perceber que esse indivíduo está ali para te ajudar, que está ali para te auxiliar naquele momento, que ele está ali inteiramente para você. Como essa terapeuta de Jung fez isso, ficava no celular ligando, eu percebi que ela não estava ali para mim. Ela estava e não estava ao mesmo tempo, então eu caí fora. Então é muito importante vocês selecionarem um bom profissional para cuidar do psicológico da gente. Porque além de trabalhar os seus traumas, esse profissional ele vai auxiliar você a ressignificar, a reorganizar o seu emocional. E se for um mau profissional, você vai ficar mais debilitado, você vai ficar mais desorganizado, né? Eu tive experiências terríveis, até achar o meu terapeuta atual, eu tive experiências complicadas, tá? Então é interessante, dica da Flavinha, que vocês procurem um pouquinho sobre a vertente do seu profissional e que vocês percebam, se vocês sentem
que ele está realmente ajudando vocês estão ficando mais organizados psicologicamente, mais equilibrados, as suas reações sociais, relações interpessoais, como é que elas estão, se observa um progresso, se observa uma maior satisfação com a sua vida, com a sua existência. Você começa a perceber que seus traumas já não te travam mais, que seus traumas já não são um obstáculo tão forte, né? Isso é importante na hora de escolher um terapeuta. Isso são pontos que você tem que levar em consideração. Observe-se ao longo do processo terapêutico, né? Tá ok? Ok. E vamos agora para o tema que eu acabei fugindo um pouquinho aí, né? Um tema que eu gosto tanto de falar e acabei ampliando um pouquinho. Mas, como eu disse, meu canal quer passar informação. Isso é importante, né? Esclarecer aí muitos tabus, muitas dúvidas aí acerca de um monte de assunto, né? Ok. Bem, a terapia online. Eu vou tentar lembrar de todas as vantagens e desvantagens. Vantagens. Variando com o terapeuta, ele pode fazer um preço mais acessível, certo? Porque ele não vai precisar alugar o espaço no qual ele atende, tá? Ele não vai precisar gastar com aluguel. Então ele pode não é todo terapeuta. Tem terapeuta que fecha a sessão no valor, não importa se é presencial ou se é online, tá? A maioria, acredito eu, faça um desconto porque não tem o aluguel do espaço, então você paga um preço mais acessível, tá? Em geral. Outra vantagem, você é atendido no seu horário, porque você não tem problema com transporte, não corre o risco de se atrasar, de pegar um engarrafamento, você não gasta com passagem. Então, se o terapeuta ele fizer um desconto na sua sessão e você ainda não precisar gastar com transporte, o estresse de pegar um ônibus, etc., o táxi, que é mais caro ainda, você é bem econômico sobre esse ponto de vista. Além de você ser atendido no seu horário. Tem essa expectativa. O meu terapeuta, geralmente, ele se atrasa, eu já sei. Eu faço atendimento online com ele, já vai fazer 1 ano, mais ou menos, aproximadamente. E ele sempre se atrasa. Meu horário é 2h15, ele chega às 2h30 e tal. Mas eu até entendo. Por quê? Porque tem pacientes, eu sei, eu passo por isso, tem pacientes que às vezes demandam mais atenção do terapeuta. E é normal estender um pouquinho para além dos 50 minutos, né? É normal você, às vezes, perder um pouquinho esse horário, porque, se bem que ele é Lacan, né? O meu terapeuta é lacaniano, é psicanalista lacaniano. E o Lacan, ele não tem duração. A sessão lacaniana, por isso que eu digo, gente, a importância de conhecer a vertente, né? É importante isso. O Lacan, quem é lacaniano, não tem 50 minutos certinho. Ele decide se vai estender até 1 hora, se vai atender em meia hora, se vai atender em 20 minutos, ele que decide. Eles chamam isso de corte, né? Então, tem sessões que oscilam durante a duração, tá? Quem é lacaniano. O humanista, ele trabalha com 50 minutos. Eu sou humanista, trabalho com 50 minutos, tá? Até 1 hora, porque tem pacientes que estão em crise, que começam a chorar, e a gente percebe que tem uma consternação. Eu estendo mais um pouquinho para a pessoa sair do consultório mais aliviada, pelo menos, e mais equilibrada, porque você não vai... Eu tenho essa responsabilidade. Eu não permito que meus pacientes saiam do meu consultório sem condições, entendeu? Então eu estendo, nem que eu ultrapasse o meu horário. Eu estendo um pouquinho e quando eu vejo que a pessoa está mais reequilibrada, reorganizada, aí eu libero. Isso é meu, tá? É uma característica minha. Tá? Eu me preocupo. Eu sou empática até nesse momento, né? Eu me coloco no lugar do outro. Imagina você sair de um consultório chorando, consternado, né? Desnorteado. Não, eu tenho essa empatia de esperar um reequilíbrio, né? Mas não é todos que são assim. Então é importante você conhecer a vertente do seu terapeuta. Voltando para o assunto, né? O lado econômico é interessante, é bem vantajoso, né? E tirando que você vai ter o conforto da sua casa, você vai sentar no seu sofá, você vai sentar no lugar, né,
a terapia online exige um lugar silencioso, um lugar que as pessoas não possam te escutar, porque você vai falar coisas muito íntimas. Então não é o ideal, né, que você esteja no lugar com outras pessoas, porque você vai ficar inseguro. Porque tem coisas que você trabalha na sua terapia que são coisas que são seus segredos, né? E lembrando, a terapia, o terapeuta ele assume com você um compromisso de sigilo. O terapeuta ele não tem autorização nenhuma de divulgar suas informações, o que você contou para ele, para terceiros. Ele não pode, isso é antiético, tá? Inclusive pode rolar até processo, o paciente processar o terapeuta, certo? Tudo que o terapeuta manifestar a terceiros, ele vai pedir sua autorização. Eu posso apresentar isso num grupo de estudo? Eu posso comentar sobre você, sobre o seu caso, num grupo de estudo? E mesmo assim, ele não vai falar o seu nome. Ele vai apenas descrever características que ele considera importantes do seu tratamento para que ele possa dividir esse conhecimento com outras pessoas, ok? Mas ele vai pedir sua autorização, isso é ética, né? Então, assim, se você está sendo atendido em casa, o ideal é que você tenha um lugar silencioso para você escutar o terapeuta e o terapeuta te escutar sem barulhos, certo? E que não corra o risco de outras pessoas escutarem, porque além de você ficar inseguro, as outras pessoas poderão vir pedir alguma explicação, poderão debochar de você, porque tem casos muito problemáticos e pessoas podem não ter o conhecimento necessário, o entendimento necessário para ser compreensivo com você. Então, o único problema é esse, né? É a interferência de outras pessoas que poderão escutar ou até mesmo interromper. É bom que você avise em casa, olha, eu tenho terapia de 2 às 3 e, por favor, falem comigo só depois. Aí se tranca no seu quarto e aí você foca na sua terapia, tá? Então, as vantagens econômicas, certo? Há uma economia para ambos os lados, mas a desvantagem é essa, precisa ser silencioso, né? Um lugar que tenha muito barulho da rua e tudo não é o ideal. O barulho de pessoas, de crianças berrando, brincando, né? E que outras pessoas possam escutar o que você está falando, isso é muito perigoso também, tá? Porque dependendo do que você vai contar, é uma confissão praticamente que você faz para o seu terapeuta, certo? E aí o sigilo fica comprometido se tem outras pessoas escutando, tá? Uma outra vantagem, funciona. Né? Se não funcionasse, eu não estaria 1 ano fazendo terapia com o meu terapeuta. Ele é maravilhoso, adoro ele. E também, se não funcionasse, não existiria um Centro de Valorização da Vida, o CVV, né? E não faria a mínima diferença. Na verdade, nós sabemos que eles ajudam muita gente, eles salvam muitas vidas. O CVV ele não divulga dados estatísticos, mas eu já conheci muita gente de lá e realmente eu acompanhei o trabalho durante um tempo e realmente observo uma ajuda, tá? É uma prestação de ajuda muito boa, tá? Então, assim, a terapia online tem efeito? Se você estiver engajado e o seu terapeuta também, sim, né? Claro que não é o mesmo que o presencial. O presencial você tem um contato físico. Você pode observar o rosto da pessoa, você pode observar o corpo dela, a roupa dela. O terapeuta, ele observa tudo. A roupa, o gesto, o modo de falar, o modo de gesticular, né? Se a pessoa está falando, ela fica assim, pô, é o quê? Agressividade. Então, um bom terapeuta, ele observa tudo, né? Entendeu? Então, assim, online corta um pouco, porque vocês, por exemplo, vocês estão vendo daqui para cima. Então, corta um pouco para o terapeuta essa mensagem. Mas, de certa forma, funciona. Pelo menos comigo funciona muito bem, tá? Porque minhas questões são mais emocionais, psicológicas, né? Não tem tanto somatização. Tem um pouco de somatização também. Mas, o que é somatização? É você passar o seu desequilíbrio psicológico para o seu corpo. Tem gente que tem diarreia, tem gente que tem enjoo, tonteira, tem gente que tem mal-estar. Muitas vezes na terapia, alguns pacientes relatam um pouco de mal-estar, porque eles estão lidando com situações muito sofridas, então é normal.
a pessoa se sentir estressada, angustiada naquele momento, porque ela está revivendo algo que realmente marcou ela negativamente, tá? Então, assim, comigo tá funcionando muito bem, gente. Eu não tenho que reclamar, não. Meu terapeuta é maravilhoso, não vou falar o nome dele aqui, não convém, né? Até por questão de sigilo e tal. Mas pra mim tem funcionado, tá? Então eu acredito que sim, você possa ajudar. Agora, terapia infantil via online já é mais complicado, porque a criança ela fala através dos brinquedos. Ela não para, ela não fica falando assim como eu estou falando com vocês. Então, terapia online para criança já eu não indicaria. Porque a criança você tem que brincar com ela sente falta do contato, ela sente falta da brincadeira, do entrosamento, de levantar, sentar, correr. Como é que você vai fazer isso com o celular? A mãe vai ficar ali, né, filmando o filho. Não é indicado. Primeiro que a criança também tem que ter o sigilo dela. Né? O terapeuta, quando atende uma criança, também tem um sigilo. Então, é o terapeuta e a criança, certo? Então, eu não indicaria para terapia infantil, ludoterapia. Aí a criança está desenhando, você não consegue ver. O bom é você ver como ela está rabiscando, como é que ela está marcando, o que ela está fazendo. Isso é muito bom, é muito importante, né? Ok. A terapia de casal talvez funcione, né? Mas aí teria que ter o foco aí de 2 pessoas, certo? E tem casal que senta separado, tá em crise, então eles sentam separados. Como é que vai filmar os 2 ao mesmo tempo, né? Então, assim, infantil de casal eu acho meio problemático. Agora, individual eu acredito que possa ocorrer sem nenhum problema, tá? Eu acredito na eficácia sim. Até porque o CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, ele tem um cadastro para quem quer atender online, ele já está aceitando sim a eficácia do atendimento online. Ele já está dando o aval, ele está qualificando aí que existe essa possibilidade. Inclusive na pandemia, muita gente está insegura, muita gente está com pânico, com medo de sair na rua, de ser contaminado, etc. Né? Essa pandemia gerou muita fobia nas pessoas, né? Então, o atendimento online é maravilhoso para essas pessoas que elas não estão conseguindo sair de casa. Então, ela conecta lá no cantinho dela, favorito dela, mais confortável. Eu até faço minha terapia aqui. Eu sento aqui, ligo o meu celular assim mesmo, né? Entendeu? E que ela se sinta confortável para falar, certo? Então, assim, a terapia online veio aí para facilitar as coisas, tá? Ela veio aí para dar um suporte aí nessa época tão complicada. Eu estou falando em março de 2021, ainda estão começando a aplicar as vacinas, esse vírus está muito mutacionado, eu espero de repente sobreviver a toda essa avalanche, né? E quem sabe daqui a 2, 3 anos gravar para vocês um vídeo dizendo, ai, graças a Deus passou isso tudo, né? Vamos manter a esperança, certo? Então é isso, gente. A terapia online, a vantagem dela é essa. A terapia presencial é o quê? Você vai gastar um pouquinho mais porque tem o espaço, o aluguel do espaço. Então o psicólogo automaticamente ele joga para o valor da consulta, certo? Normal, isso é óbvio. O presencial é bom porque você tem um contato físico com a pessoa, você vai observar a pessoa ao vivo e a cores, com certeza é um contato mais intenso, né? E tem gente que tem essa necessidade desse contato mais intenso, né? Presencial, né? Mas a técnica em si é muito similar à online. Você vai aplicar a escuta atenta, certo? E vai dar o feedback. Tendo um bom microfone, tendo uma boa câmera, um local silencioso, eu acredito que possa ocorrer um bom processo terapêutico sem problemas, tá? Então sim, eu defendo. Eu atendo online também, né? Mas a maioria dos meus pacientes prefere presencial, o que eu posso fazer? Né? Mesmo que saia um pouquinho mais caro, né? Eu tento fazer sempre um preço camarada, eu entendo a situação das pessoas, essa época de crise, entendeu? Alguns outros terapeutas já me criticaram por isso, mas faz parte, né? Não dá para se agradar gregos e a troianos. Eu faço o que minha consciência pede, o que o meu comprometimento profissional pede. Cada um tem um nível de consciência, cada um tem um nível de comprometimento, certo? Não posso falar por todos, mas eu falo por mim.
E sim, eu faço um preço bem legal, assim, dependendo da situação do paciente, enfim. Mas eu vejo sim que há uma melhora no atendimento online, né? Há uma melhora sim. Teve até casos que eu atendi 1, 2, 3 sessões e já o humanista, gente, a vertente que eu sigo, ela não tem tempo. Tem pacientes que podem durar anos, tem pacientes que resolvem em meses. Isso depende do processo de cada um, tá? O humanismo, a TCC, perdão, gente, a TCC ela tem um limite de tempo. 3 meses a gente vai fazer isso, isso, isso. Tem algumas que tem, eu acho que a TCC tem, eu tenho quase certeza. Em 3 meses, 6 meses e tal. O humanista já não tem isso, entendeu? O humanista, ele vai respeitar a velocidade do paciente, ele não vai atropelar o paciente. O foco do humanismo é o quê? Caminhar junto ao paciente. É como se o cliente, né? A gente chama de cliente, perdão. O cliente, ele vai seguindo e você vai acompanhando ele, nem mais na frente, nem mais atrás, você vai acompanhando ele. O terapeuta humanista, ele é uma bengala temporária para esse sujeito se reerguer, se reequilibrar, até que ele possa um dia caminhar com as próprias pernas, que ele possa algum dia não precisar mais desse atendimento. O foco do humanista é não manter um vínculo eterno com o seu paciente, mas ajudá-lo da melhor forma possível para que ele possa lidar com os próprios sentimentos, com a própria realização, se descobrir sabendo o que lhe agrada, porque a maioria das vezes, nós somos o reflexo de outras pessoas. Nosso pai, nossa mãe, nós acabamos reproduzindo o que outras pessoas nos ensinaram, inclusive na infância, né? Então o humanismo ele vai resgatar esse sujeito. Quem é esse sujeito que está aí esquecido, apagadinho, coberto pelas crenças da família, do pai, da mãe? Quais são os sonhos desse sujeito? Quem ele é, né? Esse é o foco do humanista. Descobrir essa pessoa e auxiliá-la a lidar com os próprios sentimentos e ser mais autêntica, ser mais ela, sem ser sombra de outras pessoas. Isso é o foco da terapia humanista, tá? Além disso, tem a empatia, a escuta atenta desse indivíduo. Eu observo atualmente falta de diálogo entre as pessoas, existe muito monólogo. Você encontra com uma pessoa, a pessoa já rebate, parece que nem te escuta. Oi, bom dia, tudo bom? Aí já vai andando, não tá nem aí o que você fala. Tá. Ou fala uma coisa, outro rebate. Parece que dois monólogos, ninguém se entende, ninguém escuta ativamente o que o outro está falando, já atropela, já conta a própria experiência, já conta a própria rotina, atropela a realidade do outro. O humanista, ele vai ser empático, ele vai escutar o que você está falando, tal que o Carl Rogers fala na sessão terapêutica, o terapeuta tem que ser uma página em branco. Ele não tem que fazer parte da terapia, ele só vai auxiliar esse sujeito. Quem é o foco da terapia é o paciente, é o cliente. Então a gente vai escutar e vai devolver. O paciente vai falar tudo aquilo que está angustiando, pá. A gente vai digerir por ele, que nesse momento ele não está conseguindo digerir, não está conseguindo entender, e vamos devolver o feedback. E essa é a escuta compreensiva do Carl Rogers, né? Por isso que é a ACP, Atenção Centrada no Cliente, ATP, é uma sigla assim, Atenção Centrada no Cliente, tá? Então, em vez de ser 2 monólogos, vai ser um diálogo, vai ser uma troca, né? É assim que funciona o humanismo, tá? Ele vai pegar tudo que você trouxer, vai reorganizar e vai devolver para você. Claro, na medida que você aguenta, tá? Essa é a estrutura do humanismo, tá? E as outras vertentes têm outras estruturas. O TCC ele vai trabalhar com o que você está no momento. O que você tem lá atrás, tudo bem, ele pode até dar uma pincelada, mas o foco dele é o presente. É igual o Gestalt. A psicanálise ele vai trabalhar a ideia de inconsciente. Algo que está por baixo do que você está falando, que está lá por fundo do baú. Então, cada vertente tem uma estratégia, tem uma estrutura. Eu recomendo que vocês deem uma pesquisada aí
para vocês escolherem qual melhor se adequa à sua questão, né? Tá bom? Eu espero ter esclarecido muitas coisas, acabei apresentando aí um monte de vertente aí maravilhosa para vocês, né? Se ficou alguma dúvida, pode comentar que eu vou responder com maior atenção, com maior carinho, tá? E é isso. Eu acho que eu acabei falando das vertentes, falei da diferença online e presencial, né? E é isso, tá? Eu espero ter esclarecido aí. Como sempre, minha intenção é trazer informação. Quando a gente começa a entender as coisas, a nossa perspectiva muda para melhor. Quando a gente não entende muito, a gente fica com medo, fica inseguro e tem a tendência a julgar. Agora, quando você começa a entender aquela situação, o que ela é, o que ela traz, qual a vantagem e desvantagem, causa menos medo. Tenho certeza que a terapia online, você quebrou um pouquinho o paradigma aí de que não funcione. Comigo funciona, 1 ano aí fazendo, eu tô me sentindo cada vez mais plena, mais feliz, mais realizada, etc. É isso, gente. Um grande abraço a todos, espero ter acrescentado mais uma vez no dia de vocês. Um bom fim de semana, hoje é sábado, um bom fim de semana para todos. Tudo de bom aí, viu? Um abração.